Como já foi dito, esse domingo é o último domingo do ano. E eu queria encerrar, então, esse ciclo de ensino, trazendo aos irmãos uma palavra bíblica diferente da ordem sequencial de exposição que a gente está seguindo pela manhã, na Epístola de Paulo aos Romanos. Então, nós vamos ler 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16, 17 e 18, para nossa consideração então, nessa manhã. A palavra de Deus diz assim, 1 João 2,15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu não sei se você já sentiu vergonha de fazer algo que alguém que é importante para você não aprova. Eu já passei por essa vergonha. Eu não sei se você já fez algo que os seus pais claramente reprovavam moralmente. Ou seja, uma reprovação que não era por birra, que não era assim por modismo, por uma tentativa de controlar a vida, mas realmente porque aquilo é errado, aquilo desagradava a Deus, não honrava o Senhor. E então você fazia aquilo escondido. Eu não sei se você já passou por isso. Fazer coisas escondidas daqueles que são importantes para nós, que nós sabemos que desaprovam aquelas coisas. João escreve essas palavras e a gente precisa lembrar que ele está escrevendo a cristãos, a uma igreja. Ele vai inclusive falar aqui várias vezes a essas pessoas como que filhinhos, pessoas que estão sob a sua autoridade espiritual, como o apóstolo de Jesus Cristo, que recebe o seu ensinamento, sua instrução. E quando João então diz essas palavras, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, João sabia que existe para aqueles que creem em Jesus Cristo um perigo constante ao longo das nossas vidas, que é deixar-nos levar por aquelas coisas que Deus desaprova. A gente precisa tomar cuidado com isso. Nós não devemos, irmãos, amar e fazer aquilo que Deus odeia, aquilo que Ele reprova, aquilo que nós teríamos vergonha de apresentar a Ele. Às vezes nós podemos até assim, nos dar a realizar coisas que nós temos vergonha de apresentar aos nossos irmãos em Cristo, quanto mais a Deus. E João, então, fala para nós sobre esse perigo. Nós somos tentados a pecar, a viver segundo o mundo. E se de fato nós passarmos a amar aquilo que o mundo oferece, nos entregarmos a todas essas ofertas que o mundo coloca à disposição de nós seres humanos, na verdade, João vai dizer aí no texto que nós não amamos a Deus. Versículo de número 15, ele diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então isso é uma consideração importante a fazermos para a nossa vida. Sempre, o tempo todo, esse alerta tem que estar em nossa mente. Então eu quero chamar a atenção aos irmãos de algumas coisas que João escreve nesses versículos. A primeira é o que é devido. Quando nós pensamos na nossa vida, o que nós devemos fazer, o que nós vamos realizar, a gente deve pensar também naquilo que é devido moralmente. E esse texto vai nos lembrar que aquilo que é devido moralmente para nós é amar o Pai. João escreve, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, o que é devido, o que é digno, o que é natural, o que é esperado de alguém que é um cristão, de fato, é que ele ame a Deus, assim de todas as coisas. Se ele ama outras coisas, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai no sentido de o seu amor para com Deus não existe, não está nele. Não é que é pouco, é que não existe. Então, o que é devido a todo ser humano, especialmente aquele que conheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador e o confessa, é amar a Deus. É isso que é devido. Na nossa vida, a gente deve ter isso sempre como norte, como rumo. Tudo que eu devo fazer por amor a Deus.
O novo ano que eu vou viver, como que eu vou viver? Eu vou viver de um modo que manifeste meu amor pelo Senhor. Deve ser assim. O que é amar a Deus? Amar a Deus, irmãos, quando nós lemos na Escritura, significa reconhecê-lo como Senhor e se sujeitar aos seus mandamentos, ao seu ensino, à sua palavra. Amar a Deus na Bíblia significa obediência a Deus. Amar a Deus na Escritura significa receber a Cristo. Quem ama a Cristo, que é enviado de Deus, o enviado para ser o nosso Salvador, enviado de Deus como nosso Salvador, quem ama a Deus recebe a Cristo. A Bíblia nos diz que quem ama a Deus recebe a Escritura Sagrada. Quem ama a Deus ama a Bíblia, ama a revelação de Deus para nós, através da qual nós conhecemos Deus, nós conhecemos suas verdades, conhecemos o seu caráter, seus atributos, conhecemos algo do seu plano, conhecemos a sua vontade para a nossa vida. Através dela reconhecemos sua orientação para que nós possamos viver segundo a sua glória. Quem ama a Deus, portanto, se submete à vontade de Deus, recebe a Cristo e ama a palavra de Deus. Deixe-me ler alguns versículos na Escritura para fundamentar isso. Em João capítulo 21, nós lemos o Senhor Jesus Cristo tratando com Simão após a ressurreição. E a Bíblia relata assim: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Para Jesus é muito claro, se Pedro o amasse de fato, em verdade, esse amor criaria um contexto no qual Pedro serviria de coração a Jesus Cristo. Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Para Jesus, o amor cria esse contexto onde nós reconhecemos o Senhor e nos colocamos em prontidão para servi-lo. Isso é amar. Em João 14, versículo de número 30, nós lemos Jesus dizendo assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Jesus está aqui dando assim, palavras de orientação antes dele ser preso e ir à cruz. E ele diz assim: olha, eu vou passar por isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Assim procedo, disse Jesus, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Ou seja, o amor leva o Senhor Jesus Cristo, ou levou o Senhor Jesus Cristo a se submeter à autoridade daquele que está acima dele, como Pai, Deus Pai. E criou então esse contexto de submissão, para que o mundo saiba que eu amo e que eu faço o que ele me ordenou. Ele me enviou ao mundo para ser o Salvador. Para eu ser o Salvador, eu tenho que ir até a cruz, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, eu vou obedecer a ele, eu vou até a cruz. O amor leva-nos a reconhecer aquela que é a autoridade maior sobre nós e entrar em uma relação amorosa de submissão, de obediência. Em João 14, 21, Jesus nos fala a respeito do amor, como que isso está relacionado com a palavra de Deus. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. João 14, 21. Quem que ama Jesus de fato? Aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, que conhece, mas ele diz, e os guarda. Esse é o que me ama. Como é que Jesus reconhece quem verdadeiramente o ama? São as pessoas que têm a Escritura Sagrada dos seus mandamentos em alto apreço, em alto valor, e busca guardá-los, ou seja, viver suas vidas de acordo com o ensino da Escritura, tanto em termos de prática, quanto em termos de fé. Quais são as verdades espirituais que a Bíblia traz? Eu vou crer nelas, eu vou confiar nelas, eu vou defender essas doutrinas e vou viver de acordo com aquilo que Jesus Cristo aqui diz para eu viver minha vida. Mais adiante, em João 14, 23, Jesus também diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Para Jesus não há dúvida, se houver amor verdadeiro, haverá obediência. Se alguém me ama, guardará. Não há dúvida. O amor leva a reconhecer a Bíblia como algo importante, algo a ser levado em conta,
como um livro a qual eu devo atender às suas palavras. A palavra de Cristo. Versículo 24 de João 14, 21, Jesus também disse assim: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Então, para não ficar dúvida nenhuma, Jesus diz assim: se uma pessoa não guarda as minhas palavras, se ela rejeita o que está escrito na Bíblia, se ela segue suas próprias ideias, seu próprio achismo, não me ama. Amor envolve reconhecer a Bíblia como palavra de Deus, como autoridade sobre a nossa vida. O amor a Deus nos leva a Cristo. Necessariamente. Se uma pessoa ama a Deus, em João capítulo 3, nós lemos aquele texto tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, deu o Filho. Mas se eu amo a Deus, o que eu vou fazer? Receber então o Filho dado por Deus. Em João 5,37, Jesus disse assim: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Jesus diz: olha, vocês não creem em mim, aquele que foi enviado por Deus. Se vocês não creem em mim, vocês não recebem a mim, vocês também estão ouvindo a palavra de Deus nada. A palavra de Deus agora, para o tempo presente do mundo, sou eu vim, o verbo se fez carne, a palavra encarnada, o profeta. Portanto, necessariamente, uma pessoa que ama a Deus, ela vai receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Necessariamente será uma pessoa que terá na sua vida as marcas da obediência a Deus. Necessariamente vai ser uma pessoa que terá na sua vida a marca de ter a Bíblia Sagrada como um alto valor, como um livro precioso, porque é a revelação de Deus para nós. Então, amar a Deus, irmãos, significa reconhecê-lo como Senhor, se sujeitar aos seus mandamentos, ao seu ensino, à sua palavra. Significa receber a Cristo, que foi enviado por Deus como nosso Salvador. Significa receber a Bíblia, reconhecê-la como revelação de Deus para nós, conhecer suas verdades, compreender a vontade de Deus para a nossa vida nela revelada, receber a orientação dela para viver de um modo que honra a Deus. Isso é amar a Deus. Então, uma coisa que a gente deve se preocupar e ter sempre em mente em nossas vidas, iniciando um novo ano, é isso. O que é devido a mim? Eu sou um cristão, alguém conheceu o Evangelho, que entendeu sobre Cristo, que sou salvo em Cristo, eu creio nele como um único e suficiente Salvador. O que é devido a mim? Eu devo amar a Deus. É isso que é digno de uma pessoa que foi resgatada em Cristo. E amar a Deus significa receber a Cristo, receber sua palavra, obedecer a Deus plenamente. É isso. A nossa vida tem que ser guiada por Deus. Por esse amor. O amor que é verdadeiro. Observe que nenhum dos textos que nós lemos aqui, a palavra de Deus fala de sentimentos e emoções. Amar a Deus não significa você ter emoções fortes, vibrantes. Pode ser que você tenha ao receber Cristo, ao se sujeitar à palavra de Deus, ao receber a orientação da Escritura Sagrada, ao honrar a Deus como seu Senhor, etc. Mas fora disso, qualquer emoção não significa amar a Deus de verdade. É importante nós entendermos isso, porque às vezes as pessoas elas querem fazer julgamentos e juízos se as coisas andam bem com elas próprias, segundo seus próprios padrões, não segundo a Bíblia. Então não é assim, nossa, esse ano foi maravilhoso, teve vezes que eu levantei para orar e Deus assim trabalhou tanto no meu coração, lágrimas desceram, escorreram sobre a minha face, me molharam o travesseiro à noite, e puxa, como que eu sou uma pessoa maravilhosa, né, cheia de amor por Deus. Não, a Bíblia não diz que isso é amor por Deus. Se você, se sujeitando à palavra, recebendo a Cristo, obedecendo a Deus, buscando honrá-lo, viver isso, ótimo. Mas sem estas coisas, isso é algo fabricado. Mas não é verdadeiro. Então esse é aquilo que deve ser buscado por nós, amar a Deus. Mas existe um amor rival, o amor do mundo. João diz assim no versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai
não está nele. Portanto, o amor do mundo é o perigo do qual nós devemos nos afastar. Devemos nos afastar disso aqui. E você precisa saber o que é mundo aqui. Se você não souber o que é mundo aqui, você vai ficar meio perdido. Esse é um conceito que você precisa compreender. Na Bíblia, mundo pode ser algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia fala de mundo como a criação toda que Deus fez. Tudo que Deus criou, o mundo. A Bíblia fala de mundo no sentido de sociedade, de composição de todos os seres humanos, ou de um grupo de seres humanos em determinada situação. Por exemplo, a Bíblia diz, João 3,16, que nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui fala da sociedade humana. Deus amou os homens, seres humanos, e deu seu Filho. Mas a Bíblia fala de mundo também como um sistema anti-Deus, aquilo que é separado de Deus, aquele conjunto de ideias, de pensamentos, de valores, de atitudes que são contrárias a Deus, que são contrários àquilo que é santo, àquilo que é justo, àquilo que é reto, àquilo que é bom, àquilo que Deus aprova, aquilo que o honra, que o glorifica. Nós poderíamos falar que expressa, de certo modo, uma cosmovisão que não é bíblica, que não é cristã, uma cosmovisão mundana, rebelde, oposta, que se opõe àqueles valores, aquelas ideias, aqueles princípios, aquele padrão moral que Deus aprova, que Deus propõe para nós. Isso é mundo. E é esse mundo que João tem em mente aqui, é nesse sentido que o apóstolo João menciona no seu ensino aqui, mundo, esse sistema anti-Deus, contrário a Deus, separado de Deus. Deixa-me ler para vocês alguns textos na Bíblia que trabalham isso. Por exemplo, a Bíblia fala assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aqui está falando do mundo, seres humanos, mas não todos, em geral, em termos de sociedade, mas alguns dentre todos que rejeitaram Jesus Cristo, que se opuseram a Cristo, que estão separados de Deus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, todas as pessoas, né, todas as coisas, as pessoas foram feitas por ele, mas o mundo não o reconheceu. Um monte de gente feita por Cristo, pelas mãos do verbo, pela palavra do verbo, o rejeitou quando ele veio ao mundo. Em João 7, o apóstolo João diz assim, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que suas obras são más. O mundo, as pessoas e todo esse sistema que está assim, montado, que é um fruto de uma interação de seres humanos morais em todos os lugares e que reprovam aquilo que Deus aprova. Jesus diz, olha, o mundo odeia-me. Sabe por quê? Porque eu dou testemunho a seu respeito que suas obras são más. Ou seja, eu venho ao mundo e o meu ensino, o meu exemplo, as minhas palavras confrontam todas essas coisas. E então o mundo fica assim, empavorosa, absurdo. Como assim? Tá me reprovando, está dizendo que o que eu faço é errado? Em Mateus 13, versículo de número 22, Jesus, na parábola do semeador, disse assim, explicando determinado ensino da parábola, ele disse, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Os cuidados do mundo. Existe uma realidade, então, onde esse sistema que é contrário a Deus, ele tem também os seus valores, suas propostas, suas ações, suas atitudes. E isto mata o evangelho. Os cuidados do mundo sufocam a palavra. As pessoas que se entregam aos cuidados do mundo, elas acabam por rejeitar a palavra. Em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo disse assim, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. O que Paulo está dizendo? Olha, existe nesse mundo uma série de pensamentos, de propostas, de doutrinas, de crenças, de filosofias, que estão totalmente contrárias àquilo que Deus anuncia, revela como verdade. E quem rejeita essas coisas se torna tolo para as pessoas do mundo. Mas esses são os sábios realmente diante de Deus. Mas aqueles que abraçam todas essas ideias, propostas, significados, sentidos, doutrinas, que o mundo propõe e rejeita as coisas de Deus, esse é sábio de acordo com o mundo, mas esse na verdade é tudo. Um dia a sua falta de sabedoria lhe custará caro. E João,
quando escreve a sua epístola, lá no capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo, esse sistema todo, tem a ver com o diabo. Jaz no maligno. Está morto em Satanás, nas ideias de Satanás, na mentira de Satanás. É contra esse mundo, esse tipo de coisa, que João está nos alertando. O mundo é algo, portanto, em que nós não temos como nos desligar totalmente, porque ele está presente à realidade que nós vivemos, mas é algo que nós não devemos deixar nos levar, nos influenciar, nos guiar. Por que o mundo, então, é perigoso? Por que esse alerta é tão importante? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que esse mundo oferece? João resume aqui 3 áreas que o mundo trabalha e que a gente deve tomar cuidado com elas. Versículo 16, olhe comigo. Ele diz assim: porque tudo que há no mundo. Ou seja, sabe o que o mundo oferece? Em resumo, tudo. A gente consegue colocar tudo dentro dessas 3 categorias. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É isso que tem no mundo. É isso que o mundo é capaz de oferecer. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A palavra concupiscência, ela é usada na nossa tradução bíblica, ela fala de um desejo forte, de um desejo intenso por aquilo que é imoral, por aquilo que é errado, que é contrário aos padrões de Deus, de santidade, retidão. É a palavra concupiscência. Ela tem a ver com aquele desejo intenso por aquilo que não honra a Deus. Os desejos da carne. Concupiscência da carne. Existe uma série de desejos da carne que não honram a Deus, que não glorificam a Deus, que não exaltam a Deus. E para você entender isso, você precisa entender também carne na Bíblia. A palavra carne na Bíblia pode se referir à parte física do ser humano, de onde é dada origem novos seres humanos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, nós estudamos isso recentemente no capítulo 4 de Romanos, ele diz assim: Abraão, nosso pai segundo a carne. Como assim nosso pai segundo a carne? Segundo a descendência física, por descendência física. Então existe esse sentido, mas não é esse que João está tratando aqui. Pode ser também uma palavra usada para descrever apenas pessoas como seres físicos. O texto diz assim: toda a carne verá a salvação de Deus, o anúncio do anjo a respeito de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Toda a carne verá a salvação de Deus. Como assim? Todo ser humano, toda pessoa viva, toda a carne vai ver a salvação de Deus. Mas não é esse o sentido aqui também que João está usando em 1 João capítulo 2,16. Carne aqui tem a ver com algo imaterial, irmãos. Algo que não é físico, que não pode ser tocado, que não pode ser medido ou envolvido por braços para prender. Eu vou prender a minha carne. A Bíblia diz que eu tenho que tomar cuidado com as coisas da carne, eu vou prender a minha carne, que aprisioná-la. Não pode ser feito dessa maneira. É algo que nos inclina, é uma mudança, uma corrupção que o pecado operou em cada ser moral, em cada ser humano, em cada um de nós, que nos inclina, que nos induz para aquilo que é pecaminoso. Isso é carne. E é isso que João está falando aqui, para tomar cuidado com a concupiscência da carne. Existe em nós. Por isso que ele escreve isso para crentes. Existe em você, em mim, aquilo que a Bíblia chama de carne, que é uma corrupção que o pecado gerou, que faz com que em nós exista desejos, e desejos intensos. Por isso a palavra concupiscência. Desejos por coisas que não são aprovadas por Deus. Coisas que não honram a Deus. Por exemplo, a Bíblia usa muito isso. Em Romanos, o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve assim. Em Romanos não. Em Lucas, Jesus disse assim: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É nesse sentido. Percebe? Espírito e carne. Ele está tratando de coisas imateriais aqui. Mas existe esse lado que foi afetado por nós, está debilitado, corrompido pelo pecado, e que deseja coisas que são contrárias à vontade de Deus. Paulo diz: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, essa carne, seja esse algo dentro de nós, ele nos
inclinam para coisas carnais, pecaminosas. O pendor da carne dá para a morte, a Bíblia também diz isso, mas o do Espírito para a vida e paz. Se você seguir isso que há em você, a carne, você vai ser condenado, morte eterna. Mas se você seguir o que o Espírito Santo, pela palavra de Deus, nos ilumina, nos propõe, isso te leva para um caminho de vida. É essa carne, esse perigo que João está chamando a atenção dos crentes, dizendo, versículo 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. E aí ele vai dizer o porquê, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne. Então carne é algo contrário a Deus, e o mundo oferece satisfazer exatamente essas paixões. Exatamente aquilo que tem dentro de cada um de nós. Aqueles desejos que tem dentro de cada um de nós. O mundo oferece satisfazer isso, mas que são desejos pecaminosos. Os prazeres, as vontades malucas, as experiências contrárias à vontade de Deus. O mundo te oferece isso. É o que há no mundo. Ele alimenta essas coisas. E ele proporciona essas coisas. Se observe que João não faz aqui descrição nenhuma. Ele apenas mostra o caminho. Porque isso na vida de cada um, nos momentos diferentes da nossa vida, se apresenta de forma diferente. Mas o mundo, ele te oferece e ele proporciona exatamente o que os desejos da sua carne querem. Você precisa tomar cuidado com isso. Ele te faz tomá-las como realidades essenciais para a sua felicidade, para a sua plena satisfação. A carne diz, olha, eu desejo isso, mas é contrário a Deus. Nossa, mas eu desejo isso. Se eu tivesse isso, se eu experimentasse isso, ia ser tão maravilhoso. Eu ia ser feliz. Eu ia estar realmente bem. E o mundo vai te oferecer. Você tem que cuidar, então, para não buscar satisfazer essas vontades que há em você, que são contrárias à palavra de Deus, que não se alinham com a verdade de Deus, que não tem a ver com a maneira manifesta na palavra do Senhor, em onde você, amando a Deus, se sujeita à vontade de Deus, expressa e reconhecida ali. Onde você, amando a Deus, deseja honrar a Deus, e você entende pela palavra de Deus que praticar aquelas coisas não honram ao Senhor. Você precisa barrar isso, não satisfazer a carne. Irmãos, é uma batalha dura isso, porque esse desejo, ele existirá em você até que você seja transformado e livre de todos os efeitos do pecado. Isso só vai acontecer na ressurreição ou quando você partir para a glória. Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem morre e salvo parte para a glória e perde essa concupiscência da carne. Mas até que isso aconteça, você vai ter isso. Significa, então, que nós devemos viver, e de certo modo, a vida cristã significa viver em oposição, em luta contra você mesmo. E isso aqui é uma coisa que a gente tem pensado pouco. Tem se falado muito de batalha espiritual, falado, né, do diabo, tem que vencer o diabo. Mas a Bíblia está aqui nos chamando a vencer a carne, que é em nós. Não ama o mundo, porque o que ele tem a oferecer é aquelas coisas que a carne que está em você deseja. E você então precisa resistir a isso, lutar contra isso, para amar a Deus de verdade. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Isso é vida cristã. Sabe, ser crente não é ser um sujeito santo, que nunca peca. Mas ser crente é ser um pecador que está lutando contra o pecado o tempo todo. É um pecador que tem noção, que tem claro discernimento. Isso é errado. Isso não agrada a Deus. Isso não glorifica ao Senhor. Não é essa vontade de Deus para a minha vida. Apresentar isso a Deus, eu sentiria vergonha profunda. Eu tenho que lutar contra isso. Há no meu coração o desejo de tais e tais coisas, mas são erradas. Não são aprovadas pela palavra de Deus. São carnais. Eu preciso lutar contra elas. Militar contra elas. Portanto, é viver em conflito, sim. Alguns psicólogos assim tremeriam ouvindo isso.
A ideia de você viver bem consigo mesmo. Mas na Escritura, a ideia de você, em algum aspecto, lutar contra você próprio. A concupiscência dos olhos. Concupiscência, desejo intenso dos olhos, ou seja, por aquilo que eu vejo. O mundo oferece o que nossos olhos veem e passam a desejar. E esse é um caminho importantíssimo para a tentação. Eu não sei se você já reparou isso na Escritura, mas um dos caminhos mais fortes da tentação é ver e desejar, cobiçar. Por exemplo, as Escrituras estão repletas de modelos de pessoas que caíram em pecados graves porque olharam e cederam à concupiscência dos olhos, ao desejo por aquilo que estavam olhando. Por exemplo, Eva, antes de tomar a fruta, a Bíblia diz que ela olhou e depois de ouvir o diabo falar sobre a fruta do conhecimento do bem e do mal, ela viu como algo agradável e desejável para o entendimento. Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. A Bíblia nos fala que a mulher de Ló olhou para trás, para tudo que ela deixava, para todo aquele mundo, aquele conjunto de coisas separadas de Deus, contrárias a Deus, representadas pela sociedade de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que ela olhou para trás e perdeu a salvação, o resgate. A esposa de Potifar pôs os olhos em José. Concupiscência dos olhos. Acã pôs os olhos sobre as riquezas de Jericó. Não resistiu à tentação. Escondeu debaixo da sua tenda ouro, prata, vestes caras. Porque ele pôs seus olhos nas riquezas de Jericó. A Bíblia nos fala de Sansão, em Juízes, que ele pôs os seus olhos numa mulher filisteia. E dali iniciou toda a ruína de sua vida. Davi pôs seus olhos sobre Batseba, desde o terraço da sua casa. E dali saiu um adultério e saiu a morte de um homem. Irmãos, nós somos iguais crianças. O ser humano, ele cresce, ele só muda algumas coisas. Mas se você perceber, se você mostrar um objeto agradável para uma criança, ela não consegue ficar sem o desejo de possuir aquilo. Ah, o pai, eu quero. Ah, pai, compra para mim. Ah, pai, eu preciso de um desses. Ela não consegue ficar sem o desejo de possuir aquilo. E o ser humano, se ele coloca os olhos sobre determinadas coisas, ele não consegue controlar. Ele acha que ele não pode ficar sem possuir aquilo. Estou lembrando que a Bíblia nos conta também de Acabe, que ele pôs os olhos sobre a vinha de Nabote. E ele quis tanto possuir aquilo que ele ficou até doente. Jezabel resolveu ir matar o homem e se apossar da vinha e dar a ele. Olha como que é o ser humano. O sujeito ficou doente por causa da concupiscência dos seus olhos. Quantas pessoas na nossa sociedade estão doentes por causa da concupiscência dos seus olhos? E aqui então há, irmãos, uma necessidade. O salmista orou assim, Salmo 19, 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Essa é uma oração que nós deveríamos fazer como salmista constantemente. Senhor, me ajuda a desviar os meus olhos daquelas coisas que não agradam a ti, que não são lícitas, que não convêm. Porque um dos caminhos para agradar o mundo amado é ceder à concupiscência dos olhos. Isso significa que você tem que parar de olhar. A sua luta contra o pecado significa que você precisa parar de olhar, guiar os seus olhos em direção oposta àquilo que você deseja. Deseja mulheres, deseja homens, faz como Jó, fiz aliança com os meus olhos. Como poria os olhos sobre uma donzela? Jó estava fazendo exatamente isso. Cuidando do seu olhar. Deseja sensualidade, você não pode olhar para essas coisas. Você quer possuir, você quer ter alguma coisa,
Você não pode olhar para essas coisas. O mundo vai te oferecer. O mundo governado pelo maligno, ele vai facilitar. E se você pensar, você vai ver que isso é realidade na sua vida. Você já experimentou isso. Se você já cedeu à concupiscência dos seus olhos, o mundo governado pelo maligno, ele facilita isso. Ele oportuniza isso. Como oportuniza? A gente conhece histórias e histórias onde o mundo oportunizou o adultério, a fornicação, agora a prostituição, pornografia. Pessoa que cobiça riquezas, bens materiais, dinheiro, ela precisa então evitar olhar para estas coisas, colocar seus olhos nisso, porque o mundo percebe e ele vai dar oportunidades. Ele vai dar oportunidades. Ele vai te trazer oportunidades de ilegalidades, desonestidades sutis para você obter maior ganho, maior lucro, associações ilícitas. Um dos crimes mais comuns na nossa sociedade é o crime de laranja, né? É o cara que não tem coragem de ir lá e fazer, mas ele empresta o nome de alguém que está fazendo coisa errada para dividir parte da riqueza. Associações ilícitas. É porque ele pôs os olhos, ele cedeu à concupiscência dos olhos. Facilidades diversas. E então te prender nisso em uma prática que é contrária a Deus. Você precisa tomar cuidado com a concupiscência dos olhos. O terceiro caminho que o mundo age, que é contrário a Deus, é a soberba da vida, que está no versículo de número 16. Soberba da vida, irmãos, refere-se a tudo aquilo que tende a promover o orgulho, a autoexaltação, o autoengrandecimento. Soberba da vida tem a ver com exibição, com ostentação. E as pessoas fazem isso de diversos modos na nossa sociedade. Né? No passado, era ostentação para um adolescente andar com um Walkman. Era ostentação. Hoje são os fonezinhos. E assim são as coisas. A vida vai te apresentar muitas coisas que te colocam em uma postura, em uma atitude de soberba, de orgulho. E o mundo vai tentar te prender através disso, da exibição, da elevação, do reconhecimento, da honra vinda do mundo, do respeito que parte do mundo. E o mundo vai oferecer, ele alimenta essas coisas e ele proporciona elas. Ele te faz julgá-las como necessárias. Se você começar a pensar como as pessoas do mundo, as pessoas do mundo pensam que essas coisas são necessárias. E aí você vai começar a pensar também que isso é importante. Quantas pessoas, por exemplo, fazem lobby para ganhar títulos de cidadão em câmaras municipais? Faz lobby porque quer ter ali uma foto, um reconhecimento, um diploma na parede. Quantas pessoas empenham por isso e realmente assim, não tem um trabalho de grande relevância? Quantos? Soberba da vida. Ou, quantas vezes nós exibimos fotografias de viagem, não para compartilhar nossa alegria com aquele momento que Deus nos proporcionou. Isso seria justo. Honraria a Deus. Não para registrar um momento de felicidade proporcionado por Deus. Mas para se gabar, para se mostrar em alguma situação, para que alguém veja e diz, fulano está em tal lugar. Fulano fez a viagem e tal. Ou para se mostrar igual a alguém, fulano fez aquela viagem, eu também fiz. Todo mundo vai ver que eu também fiz, sou igual a fulano. Soberba da vida. Existem coisas que são apenas para autoexibição, para ostentação, ou para se mostrar superior aos outros, ou igual àqueles que nós achamos ou julgamos, ou a nossa sociedade coloca como superior aos outros. E eu acho que para o crente, a ideia de se mostrar superior, ela é menos perigosa. Mas a tentação de se mostrar igual
eu também sou tal como a flor. Ela é mais grave. Ela é mais viável, menos escandalosa. E a gente faz isso com tantas coisas. Eu vejo na escola, né, os adolescentes, as crianças, com as marcas, os aparelhos celulares. Estava lendo um artigo esses dias que a pessoa está dizendo que daqui a 20 anos ter carro vai deixar de ser ostentação no Brasil. Na década de 80 era. Vai deixar de ser. Mas hoje, por exemplo, entre adolescentes, eles não falam assim, eu quero ter um carro, eles falam, eu quero ter o celular. Então. Lugares escolhidos para morar. Isso até em crianças. Pergunto para as crianças, gostam de morar onde vocês moram? Não, gosto de morar em tal lugar. Por quê? Porque fulano de tal não mora lá. Não faz sentido. Você soberba da vida. E se nós alimentarmos o nosso coração nesse sentido, o mundo vai vir ao nosso encontro e vai buscar nos proporcionar essas coisas, mesmo que de forma enganosa. Mesmo de forma enganosa. Para as coisas materiais, sabe como ele faz? Sabe como ele facilita? Parcelamento. Tem pessoas que têm coisas que não poderiam ter, mas pelo parcelamento elas têm e usufruem aquilo com soberba. O mundo vai alimentar isso, que isso vai te manter longe de Deus. Às vezes, por aproximação de outros. Eu não sou, mas eu sou amigo de quem é, né? E há uma grande alegria, uma grande satisfação em participar daquilo, mesmo que como coadjuvante. Não tinha como ir naquela festa, o bilhete era tanto, mas aí o fulano arrumou cortesias e eu estava lá. E o alerta, irmãos, de João para nós é: não amem mim. Não amem aquilo que é contra mim. Não amem aquilo que eu detesto, aquilo que eu reprovo. Toma cuidado nessas 3 áreas. Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Porque é o que o mundo vai tentar te oferecer. Para você deixar de amar. João nos ensina mais essas palavras. No versículo 17, ele nos fala, então, a tolice de amar o mundo. E é muito simples, muito simples. João fala assim, o mundo passa. Diz assim, olha, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. É tão tolo isso, sabe por quê? Porque o mundo passa. Ele faz parecer que o que você conquistar e desfrutar agora, no tempo presente, na sua atual vida, é o que realmente importa e que aparentemente aquilo vai durar. E não vai, não dura. O mundo passa. Sabe, e é tão tolo isso, porque todas as coisas que a gente pode pensar que tem a ver com a concupiscência da carne, dos olhos soberbos da vida, passam realmente. Só você pensar um pouco. Mas as pessoas vivem tolas, como se estas coisas realmente perdurassem, fossem mais importantes do que qualquer outra coisa, mais relevantes que qualquer outra coisa. Não enxergam que aquilo passa. O mundo passa. O mundo não quer que nós lembremos do porvir, daquilo que está por vir da vida humana, depois desta aqui, depois da sua vida aqui. Ele tenta para isso te iludir. Ele proporciona até doutrinas erradas. Não, que isso, tudo que existe nessa vida aqui, aproveite ela. Não existe Deus nada. Não, olha, existe Deus sim, mas sabe, olha, essas coisas não são tão erradas. Se você acreditar dessa forma, isso aqui fica tranquilo. Isso aqui está acessível a você sem culpa, sem problema. E ele vai proporcionar doutrinas erradas que geram falsa segurança. A carne, que é aquilo que há dentro de você, que é contaminado pelo pecado e que faz você desejar coisas pecaminosas, essa parte de você vai fazer parecer que o que você precisa é aquilo que você deseja para ter prazer. A carne vai tentar te enganar assim. Não, se você não deixar de ser virgem a tal idade, você não vai ser uma moça feliz, um rapaz feliz.
A carne vai tentar fazer parecer que você precisa se entregar aos desejos dela para que você viva bem. Como se aquilo não passasse, mas fosse a realização plena. Irmãos, por mais que a gente desfrute prazeres carnais desse mundo, intensidade, constâncias, que qualquer pessoa julgue satisfatório, tudo isso passa, tudo termina, e você estará diante de Deus e estará envergonhado perante o Criador santo, justo, bom. Porque você terá amado o mundo e amado as coisas que Deus reprova. Então João diz, gente, o mundo passa. Você quer ficar convencido de que não vale a pena? Só você lembrar que passa. Tudo isso tem um fim. Tudo isso acaba. Os olhos que te enganam como se valor, como se algo a realizar fosse realmente aquilo que você está vendo, que então vai te satisfazer. Os olhos que te enganam, que te atrapalham, impedem de você contemplar aquilo que é apresentado a nós pela fé. Sabe, a vida eterna, nossa bendita esperança, a comunhão com Cristo, o porvir com Cristo. Sabe, todas essas coisas que os olhos te apresentam, por mais que você possa ter tudo aquilo que você cobiça, aquilo é momentâneo, extremamente curto, passa. Seus olhos um dia morrem, eles se fecham, a luz não entra mais por eles. Você já pensou nisso? Tudo termina. E você estará diante de Deus envergonhado por ter amado e buscado e se entregado àquilo que Ele não aprova. A vaidade da vida te induz a achar que será melhor se você tiver determinadas coisas. Te induz a se sentir mais importante, melhor que outras pessoas, ou igual a pessoas que o mundo tem por importantes. Se você possuir determinados bens, se você viver as mesmas experiências, se você for admirado por multidões, né? Estamos na época da caça aos vivos. Por mais que você possa ter isso, e que o mundo te ofereça isso, é importante que você entenda que isso é momentâneo, extremamente curto. Tudo passa. O mundo passa. E na nossa sociedade, na modernidade líquida, como alguns filósofos têm chamado, passa muito rápido, muito rápido. Passa antes de você fechar os olhos. Há 3 anos atrás, falava-se muito de um tal de luva de pedreiro. Já não se fala muito mais. Passa muito rápido. Quando eu era jovem, estava iniciando o movimento musical funk no Brasil, falava-se muito de Claudinho Bochecha. Não se fala nada. Passa. Tudo passa. A vida termina. Essa é uma realidade que a gente nunca pode deixar de lado. O João está trazendo. O mundo passa. A vida termina. Nossa relação com esse sistema ante Deus tem fim. Não vale a pena. Não vale a pena. Qual que é o valor real? João 2,17, ele termina dizendo assim, aquele, porém, que faz a vontade de Deus para permanecer eternamente. Esse é o valor real. Fazer a vontade de Deus, servir a Deus. Quem se opõe ao mundo, em vez de servir aos seus desejos, aquilo que seus olhos querem, a soberba da vida, mas se coloca como servo de Deus. Eu vou rejeitar o mundo, eu vou negar a mim mesmo, eu vou lutar contra a minha carne, eu vou desviar os meus olhos daquilo que ele está procurando. Vou lutar contra essas coisas, eu vou procurar me afastar das vaidades da vida, as coisas que as pessoas valorizam, que o mundo aprova, que o mundo está exaltando. Eu vou me afastar disso, eu vou viver de acordo com aquilo que é agradável a Deus, que eu sei que está de acordo com a vontade de Deus. Esses que fazem a vontade de Deus, esses recebem do Senhor aprovação, esses permanecem eternamente. Os outros passarão como. Mas os que fazem a vontade de Deus permanecem eternamente, como Jesus permanece eternamente. A Bíblia diz que o Messias, quando viesse, permaneceria eternamente. Os que fazem a vontade de Deus, como Jesus permanece eternamente, permanecem no seu amor, permanecem salvos na graça, permanecem seguros na glória, permanecem em comunhão com Cristo por toda a eternidade.
Isso é sabedoria. É isso que importa. E é por isso que Jesus ensinou assim: quem ama a sua vida perde. Ah, mas eu não estou disposto a lutar contra. Eu não estou disposto a travar essa batalha constante. A guiar meus olhos em direções que não sejam aquelas que eu realmente quero, desejo. Pois bem, Jesus diz que ama a sua vida, perde. No final, quando tudo passar, quem sai perdendo são estes. Mas aquele que odeia a sua vida decide preservá-la para a vida eterna. Aquele que percebe, não, isso aqui não é tudo. Isso aqui é passageiro e está afetado pelo pecado. Jaz no maligno. Eu não posso me dedicar a esses valores, a essas ideias, a essas atitudes, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Eu preciso me dedicar ao Senhor. É isso que vale a pena. Esses é que permanecerão eternamente. Eu quero terminar com as palavras de John Newton. Ele disse assim: ninguém é tão insensato como o pecador que prefere jogos e gozos da terra à felicidade do céu. É isso. O crente não pode cair nessa armadilha. Não pode ser insensato e preferir as alegrias e felicidade da terra e deixar de lado a do céu eterno. Ele continua dizendo: ninguém é tão insensato, né, que se mantém debaixo da escravidão dos tolos costumes do mundo e que tem mais medo do sopro do homem do que da ira de Deus. Você não pode temer o homem mais do que a Deus. Você não pode falar assim: não, tem que viver de acordo com os homens, dentro dos padrões que a sociedade, o mundo sem Deus à minha volta, vive, aprova. Você não pode fazer isso. Você tem que rejeitar todo esse sistema e dizer assim: eu sirvo de acordo com a vontade de Deus, eu vivo pela vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer. Então, eu quero dizer para os irmãos, nesse novo ano, não se entregue à insensatez. Que seja um ano onde nós tenhamos o compromisso de rejeitar com maior veemência o mundo. Que nós não nos deixemos cativar por suas ideias e padrões, mas que no nosso coração haja um desejo firme de conhecer a vontade de Deus e viver de acordo com ela. Porque o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Lembra disso? Esse ano já passou. Muita gente ficou pelo caminho. Muitas pessoas ficaram. Um dia passa para mim e para você também. Vamos orar? Vamos ficar de pé?